Olá! Seja bem-vindo a este canal. Hoje nós conversaremos sobre os parâmetros curriculares nacionais no ensino de língua portuguesa. Esse documento, que foi homologado em 1997, trouxe para nós uma nova concepção do ensino de língua escrita e leitura, uma nova concepção de alfabetização. Quer saber um pouco mais? Assiste o restante do vídeo comigo. A partir de 1997, começamos então um novo percurso com relação à alfabetização. Agora, acreditávamos que essa criança que chegava à escola já chegava munida de muito conhecimento prévio. Portanto, o ensino não seria mais tão sistemático como nós praticávamos antes. Um ensino gradativo, a partir do momento em que a criança entrasse na escola. Acreditávamos que ela tinha que aprender letra a letra, sílaba a sílaba, e que era um ensino crescente. Então, ela só poderia aprender a letra B depois que ela aprendesse a letra A. Ela só poderia aprender a letra C depois que ela aprendesse a letra B. Inclusive, os materiais didáticos da época eram preparados para esse ensino. Um ensino gradativo, focado na memorização e na assimilação de textos simples, com palavras simples, para que a criança tivesse mais facilidade de decorar, memorizar e reproduzir. Com os estudos de Emília Ferreira, a partir da década de 80, voltados à psicogênese da língua escrita, nós descobrimos que a criança já era envolvida em um mundo letrado desde os primeiros anos de vida e ela já tinha contato com N situações. Portanto, não havia necessidade de sistematizar tanto esse ensino da base alfabética. A riqueza dos PCNs trouxe para nós um mundo de possibilidades de trabalho com essas crianças e trouxe à tona a funcionalidade da leitura e da escrita para a vida social dessa criança. Afinal, de que adianta ela saber que o bebê bebe água? Sendo que lá fora, no entorno social, ela já mexe com as listas de compras da mãe, já brinca com as bulas de remédio, já gosta de folhear o livro de receitas e ainda mais. Hoje em dia, com acesso à tecnologia, é só ela buscar na internet o nome de alguma receita que ela já vai ter lá um texto descrito. Então, percebemos que essa criança precisava sim ter um contato diferente na escola, com textos múltiplos, para que quando ela chegasse na vida social, esses textos fossem usuais e ela soubesse manipulá-los e reproduzi-los. Isso nada mais era do que ensinar às crianças o uso funcional e social da língua portuguesa. Dentro dos objetivos gerais do ensino nos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, alguns são os que mais se destacam. Eu elenquei para vocês aqui porque são os que podem vir à tona em alguma prova de concurso. E você precisará saber sobre quais objetivos se tratam, qual o objetivo principal desse documento na nossa vida. Primeiro, saber se comunicar em diferentes situações, tanto de maneira oral quanto de maneira escrita. Qual local essa criança está inserida, qual público vai escutá-la, o que ela deve reproduzir, qual tom de voz ela deve usar, de qual maneira ela deve se expressar quando a gente fala de escrita, né? Então ela vai mandar um bilhete, ela precisa saber a estrutura desse texto. Ela vai escrever uma receita, ela precisa saber a estrutura, ela precisa saber que existem os ingredientes e o modo de preparo, que são dois textos diferentes, alinhados de maneiras diferentes. Portanto, ela precisa também saber fazer registros adequados. Outro ponto muito importante que a gente encontra por todo o PCN de língua portuguesa é o respeito à variedade linguística. O que antes era muito corrigido quando recebíamos alunos de diversas regiões do país, agora o documento vem resguardar essa atitude e resguardar esse conceito que nós tínhamos anteriormente de certo e errado. Portanto, a todo momento deve haver o respeito à variedade linguística. Mais um objetivo muito importante que eu elenquei aqui para vocês é demonstrar compreensão do que se lê. Se a criança não entende o que ela leu, de que adianta ela ler? Hoje, chamamos essa atitude de compreensão do que se lê de letramento. Então, a criança ela não é mais só alfabetizada, ela não aprende a escrever palavras e reproduzir textos, mesmo sem entender a funcionalidade e o sentido daquele texto.
A intenção da escola é formar bons leitores e bons escritores para o mundo social. Esses são os objetivos gerais dos PCNs. Tem alguns outros mais detalhados, porém eu elenquei os principais aqui para vocês. Os PCNs de língua portuguesa, assim como os demais, são divididos em primeiro e segundo ciclo. E o que difere um ciclo do outro é o grau de dificuldade e de exigência que se tem para determinadas faixas etárias. Conforme eu já expliquei no PCN de introdução, os ciclos eram divididos em 2 anos, porque o ensino naquela época, em 1997, ainda era um ensino de 8 anos. Não tínhamos o ensino de 9 anos e não tínhamos incluído aí o primeiro ano. Portanto, o primeiro ciclo era a primeira e a segunda série, e o segundo ciclo era a terceira e a quarta série. Os demais passavam a ser os anos finais. Qual o objetivo principal num primeiro ciclo? Existem vários esmiuçados a serem trabalhados com as crianças, mas os principais estão voltados para o ensino da leitura, o ensino da escrita e o ensino da produção de texto. Alguns conteúdos permeiam os 2 ciclos. São os conteúdos voltados para valores, normas e atitudes, porque a escola tem a função social de formar cidadãos. Portanto, ali, com o uso dos conteúdos das áreas, essa criança vai poder levar à tona, levar à sociedade os aprendizados formais que ela aprendeu. Gradativamente, o grau de exigência vai aumentando. O que se espera de uma criança num primeiro ciclo, se espera de uma maneira mais elaborada e autônoma num segundo ciclo. Por exemplo, num primeiro ciclo, eu espero que essa criança ouça histórias, tenha um tempo de qualidade de concentração, preocupe-se com as suas próprias escritas, querendo melhorar as suas escritas, percebendo o seu erro, ainda que com o apoio do professor. Quando eu falo de produção de texto ou de outras atitudes num segundo ciclo, eu já coloco algumas características maiores de autonomia. Então eu espero que essa criança produza sim textos, leia textos, preocupe-se com os demais, porém que tenha atitudes de autonomia, sem tanto apoio do professor. Que ele demonstre socialmente preocupação, que ele valorize hábitos de leitura criados lá no primeiro ciclo. Ou seja, eu quero que esse aluno desse segundo ciclo seja uma criança que demonstre mais autonomia. Nos 2 ciclos, nós temos ali, permeando esses 2 ciclos, os gêneros discursivos. O que antes, nos livros didáticos, antes de 1997, os livros didáticos traziam para o ensino de alfabetização eram textos curtos, com palavras simples e de fácil memorização. A partir desse momento, com essa grande revolução no ensino da língua portuguesa, o que nos trouxe, o que os documentos nos trouxeram, foram uma gama de textos e de gêneros discursivos diferentes. Porque quando essa criança está inserida na sociedade, ela não vai se deparar com textos simples, curtos, de fácil memorização apenas. Ela terá N situações para vivenciar. Ela terá uma receita de remédio para ler. Ela terá a lista de compras da mãe para ajudar ou a formular ou a ler. Ela terá um jornal, ela terá uma revista, ela terá legendas na televisão de alguma notícia. Notícias tanto no jornal impresso quanto no jornal virtual. Enfim, são N possibilidades. Além, é claro, dos textos clássicos que a gente precisa ofertar a essa criança de qualidade. Leituras para deleite. Mas, Karina, quais seriam os gêneros ali que permeiam o primeiro ciclo? Os gêneros discursivos nos PCNs são divididos em 2 tipos. Os adequados à escrita, trabalhos com escrita, e os adequados a trabalhos com linguagem oral. Os adequados com escrita, por exemplo, podem estar voltados para a formulação de alguns documentos, como bilhetes, listas de compras, receitas, a estrutura textual. Então, trabalha-se muito isso com a criança, a maneira como ela vai se expressar nesse documento. Os adequados à linguagem oral estão mais voltados à leitura, como, por exemplo, cantigas e parlendas, onde a criança consiga memorizar algumas palavras e ajustar suas estratégias de leitura, para pouco a pouco desenvolvendo a leitura formal. No ciclo 2, nós também encontramos gêneros discursivos adequados, talvez ali à faixa etária. São gêneros discursivos mais elaborados, como, por exemplo, os adequados à escrita. Podemos trabalhar com eles anúncios, contos mais misteriosos, com palavras mais rebuscadas, com uma qualidade maior e um entorno maior na história.
para que a criança aproprie-se ali de palavras diversificadas, termos diversificados, consiga se concentrar com uma leitura maior, enfim, tenha contato com textos mais elaborados. Não que lá no primeiro ciclo nós não ofereceremos para a criança esses textos mais elaborados, mas agora tem que ter um sentido voltado também à faixa etária. Eu não posso ficar trabalhando o Chapeuzinho Vermelho durante os 5 séries dos anos iniciais. Eu preciso oferecer textos diferenciados. Karine, quais os textos adequados à oralidade nessa faixa etária, nesse segundo ciclo? Nós podemos voltar a textos ligados à comunicação, como entrevistas, seminários, debates, textos que sugiram esses momentos em sala de aula, que essa criança consiga expressar tudo aquilo que ela leu, tudo aquilo que ela tentou assimilar. Em alguns momentos até a própria produção, compartilhar com os colegas como ela chegou àquela conclusão, como ela produziu, qual a ideia daquele texto que ela produziu. Então, gêneros discursivos nós encontramos no primeiro e no segundo ciclo, e é tema de concurso. Quais textos, quais gêneros discursivos adequados para determinadas faixas etárias? Outro ponto que a gente encontra nos PCNs, os blocos de conteúdo, que são divididos são todos os conteúdos que nós devemos trabalhar com essas crianças, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo. Língua oral, uso e suas formas, por exemplo, no segundo ciclo, trabalhar um debate. Língua escrita, uso e suas formas, que é o ensino correto da escrita, né? A gramática, se eu vou usar SS, C cedilha, se eu vou usar X ou CH, enfim, nessa fase a criança já deve estar se deparando com esses conflitos, de qual maneira escrever, qual é o correto. Prática de leitura, por exemplo, ela expor resumos que realizou em sala de aula, ou saber falar sobre algum livro que leu, ou algum texto que leu, algum cordel, enfim, algum texto diferenciado. Prática de produção de textos, revisão e a coerência desse texto, né? Se ela está produzindo textos de qualidade. E, por fim, análise e reflexão da língua. Ser capaz de retomar seu texto, ser capaz de inferir sobre alguns textos já prontos, de colocar opiniões a respeito desse texto, desse noticiário, enfim, né? Do gênero que ela tiver em mãos. Karina, então nós temos ali os gêneros discursivos divididos por ciclos, os blocos de conteúdo, com algumas sugestões de trabalho nesses blocos de conteúdo. E como que eu avalio o meu aluno? A avaliação sempre vai estar voltada ao objetivo inicial que você teve por ciclo com essa criança. Qual o objetivo ao desenvolver determinada atividade? Ao propor uma atividade, por exemplo, relacionada à receita. Ou a propor uma atividade, por exemplo, relacionada a um debate. Qual era o seu objetivo com o seu aluno? A sua avaliação vai estar sempre permeando esse seu objetivo. E, por fim, quando a gente fala do ensino da língua portuguesa, a gente tem que se remeter à concepção de professor, que o PCN traz. Lá no PCN1 a gente tem isso muito descrito. Como esse professor enxerga esse aluno? Como ele vai intervir para que esse aluno produza textos de qualidade, leia com qualidade, faça inferências com qualidade? Qual é o perfil desse professor? Qual organização ele vai montar em sala de aula? Como que essa interação em sala de aula vai se fazer valer nas atividades que esse professor propõe? Qual a estrutura de atividade que esse professor propõe? Enfim, o professor precisa entender que é uma nova concepção de aluno e é uma nova concepção de ensino. Espero ter ajudado vocês. Mais adiante nós vamos trabalhar algumas questões voltadas à interpretação de questões na língua portuguesa. Eu espero ter vocês aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, aperta o joinha aí embaixo do nosso vídeo. E eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês.